TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, já estamos no meio da semana. E olha, o Crazy Park chega a acordo com vítimas de acidente no brinquedo Expresso do Amor. A Prefeitura de Petrópolis atrasa a entrega de relatório sobre transporte público. Petrópolis cediu o lançamento do programa Fumaça Zero 2025. A audiência pública debate a instalação de delegacia especializada de atendimento à mulher em Petrópolis e o diálogo com o objetivo de destacar o papel do Conselho Municipal do Direito das Pessoas Idosas. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a nossa edição deste dia 21 de maio do Correio Petropolitano Debate. Olha, e já começamos com mais um desenrolar daquele acidente que aconteceu no início deste mês de maio no brinquedo Expresso do Amor, do Parque de Diversões Crazy Park, que estava situado no Parque Municipal Paulo Ratz, em Itaipava, aqui em Petrópolis. E voltamos nesse assunto porque o Crazy Park fechou acordo com duas jovens que ficaram feridas durante o acidente. Uma das vítimas recebeu R$23 mil e a outra R$40 mil. Os termos foram assinados nos dias 8 e 9 de maio e eles estão aguardando agora a homologação judicial, mas vale destacar que os pagamentos já foram realizados. E também, de acordo com o advogado do Crazy Park, a empresa também está tentando contato com a advogada da família de João Vitor Souza Trindade, o jovem de 19 anos que morreu no acidente. E apesar de ainda não terem entrado em contato, de acordo com advogados do parque, eles estão à disposição da família para prestar qualquer tipo de assistência. E agora, mudando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis atrasou a publicação do relatório mensal de operação da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O relatório referente ao mês de março foi divulgado apenas em maio. Aí, além do atraso, um ofício enviado pela companhia aponta que 32% da frota de ônibus já ultrapassou o limite de uso estabelecido por lei, ou seja, estão irregulares. A Lei Municipal número 8.978 de 2025 determina que a publicação do Relatório Mensal de Operação, o RMO, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, deve ser em até 10 dias úteis após o fim de cada mês. O relatório referente ao mês de março foi publicado apenas em maio. O de abril, que deveria estar disponível, também está em atraso. O relatório desse mês está há 10 dias atrasado, mas o último relatório, que foi publicado de março, ele mostra 336 falhas mecânicas e mais de 3.000 viagens não realizadas. Existe uma determinação da CPTrans de que ônibus convencionais só podem operar por até 11 anos após o ano de fabricação. No caso de micro-ônibus, o limite é de 8 anos. Segundo um ofício da CPTrans enviado no dia 20 de março de 2025 para a vereadora Júlia Casamasso, 103 ônibus estão com idade limite vencida. De acordo com os relatórios, a frota atual possui 318 ônibus, ou seja, 32,3% estão irregulares. Com base no relatório atual, a empresa Cidade Real possui 48 veículos vencidos, sendo 40 ônibus e 8 micro-ônibus. Já a Turp Transporte possui 30 veículos, sendo todos ônibus. Já a Cidade das Hortênsias possui 25 veículos vencidos, sendo 20 ônibus e 5 micro-ônibus. O relatório mensal de operação, o RMO, obriga a CPTrans a publicar no site oficial informações detalhadas sobre a fiscalização do transporte público coletivo. O relatório deve incluir a quantidade de veículos com problemas mecânicos ou técnicos, descrição e data dos problemas identificados e índice de viagens não realizadas, discriminado por linha e com justificativas. O RMO de março revela que 1.632 viagens não foram realizadas na cidade. Desses cancelamentos, 336 foram causados por falhas mecânicas. Quando comparado ao mês de fevereiro, houve um aumento de 53 falhas mecânicas. Petropolitanos afirmaram que acham o serviço do transporte público atual em Petrópolis ruim. Péssimo. Muito ruim, ruim mesmo, de verdade. O que eu acho? Tá muito ruim. Péssimo, péssimo, terrível. Porque tem muito a desejar ainda, entendeu? Muitos carros quebrando,
carro velho na rua. A Turp Transportes lidera o número de falhas mecânicas no mês de março, com 263, seguida por Cidade das Hortênsias, com 48 falhas, e Cidade Real, com 25. Ao todo, foram 220 veículos com problemas. Esses números mostram que, em média, ocorre uma quebra a cada 8.678 quilômetros percorridos em todo o sistema. A Turp foi a empresa com maior número de viagens não realizadas, com 1.266 cancelamentos, o que representa 3,23% das viagens programadas. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, o CETRANSPETRO, a maioria das falhas foram em decorrência de interferências no trânsito e obstruções viárias. Já a Cidade das Hortênsias teve 234 viagens não realizadas e a Cidade Real, 133. Entrei com problema de falha mecânica, já teve ônibus que ficou parado na estrada porque quebrou e aí teve que esperar o outro para fazer uma baldeação, entendeu? Vera, que mora no bairro Saldanha Marinho, disse que também já teve inúmeros problemas por causa de ônibus. Eu cheguei a pegar no ponto da minha casa, eu moro na Saldanha Marinho. Cheguei a pegar o Sargento Boening. Vi que ele estava ruim, com defeito. Ele foi tentando. Quando chegou no Hipershop ABC, ele quebrou e deixou todo mundo a pé. Olha, em nota, a CPTrans informou que tem acompanhado de forma permanente a operação das concessionárias do transporte público em Petrópolis, nos casos pontuais de viagens não realizadas, como os verificados no mês de fevereiro. A companhia disse ainda que está em processo de aprimoramento de seus instrumentos de fiscalização e acompanhamento, incluindo a revisão do relatório mensal de operações e das metodologias atualmente aplicadas. Neste contexto, diz estar estudando a incorporação de indicadores recomendados por órgãos como a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que serão utilizados para avaliar com mais precisão o desempenho das empresas operadoras. Em resposta ao Correio Petropolitano, o CETRANSPETRO alegou que mais de 110 mil viagens programadas em março, 1.632 não foram realizadas, o que equivale a 1,48% deste total. Segundo o sindicato, 1.003 cancelamentos foram causados por interferências externas. E, além disso, segundo o sindicato, entre 2019 e 2024, as empresas Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transportes compraram 134 ônibus novos, com investimento de mais de 82 milhões de reais. E ainda nesse assunto querendo ou não, de trânsito, como parte das ações do Maio Amarelo, aconteceu ontem, na terça-feira, um simulado de acidente de trânsito. A atividade teve início às 10 horas da manhã na Rua do Imperador, próximo ao Obelisco, e envolveu a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O simulado emulou um cenário de colisão entre dois carros. Um deles teria acessado o lado par da Rua do Imperador, vindo da Rua da Imperatriz, entrando na contramão. Essa manobra errada causou uma batida fictícia contra um carro que seguia pela via no sentido correto. Ainda foi simulada a batida de uma moto contra esses dois veículos e um pedestre ferido. Foram 4 vítimas também fictícias em diferentes estados de gravidade. Desde 2014, o movimento Maio Amarelo mobiliza o país para melhorar a segurança no trânsito. Por meio de parcerias do setor público, iniciativa privada e com a população, a mensagem sobre a responsabilidade de todos para a redução de mortes e acidentes nas vias e rodovias no país é passada para mais pessoas. A campanha internacional de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito Maio Amarelo conta com mais de 50 atividades em Petrópolis, promovidas pela Prefeitura e parceiros como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Segundo o prefeito Engo Rames, a integração entre esses órgãos é muito importante nos salvamentos de acidentes. A gente viu o quanto é importante conscientizar e preparar as equipes também para uma ação. A gente reza para que não aconteça, né? Mas caso aconteça tem que estar todo mundo preparado, e hoje é uma prova viva de que tudo funcionou e que as pessoas estão
habilitá-las a socorrer o mais rápido possível. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, é preciso também de um apoio da população nesses casos. É fundamental que a gente consiga conscientizar a população de maneira geral, Gabriel, para que eles respeitem o nosso trabalho na medida em que, bem treinados, consigamos atender melhor a demanda da cidade. Então, quanto melhor a equipe sabe fazer esse simulado, melhor ele também vai fazer numa situação de realidade, uma situação em que a pessoa realmente precisa. Então, a gente pede um pouco de paciência, um pouco de atenção também a esse movimento, para ver que a gente está aqui treinando e capacitando da melhor maneira possível. Para Fábio, que era dono de um dos veículos utilizados na simulação, ações como essa são muito importantes para conscientizar a população. Muito bacana, o Corpo de Bombeiros bem afiado, o pessoal que estava participando também bem bacana. Eu acho que é importante porque a realidade é que você tem que realmente desacelerar, né? Você viu aquele veículo que está batido ali, por acaso ele é meu. E graças a Deus eu consegui escapar ali da situação, mas realmente a simulação é importante e faz total sentido. A programação segue ao longo do mês de maio até o dia 26, com ações educativas nas escolas, com a participação de autoescolas e diversas instituições da cidade, entre outras iniciativas. O principal intuito é salvar vidas. Olha, gente, essa questão realmente é muito interessante porque realmente a gente está acompanhando desde o início do mês diversas atuações e essa campanha é muito importante porque realmente essa questão da segurança no trânsito é essencial. E a gente sabe que com a conscientização da população os números tendem a melhorar porque realmente é algo muito complicado. E agora, trocando de assunto, o programa Fumaça Zero 2025, que tem como objetivo promover ações de conscientização e prevenção de queimadas irregulares no estado do Rio de Janeiro, foi lançado nesta terça-feira, no dia 20/5, na Reserva Biológica de Araras. O programa é uma iniciativa do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, e conta com parcerias de municípios do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis marcou presença no evento, que também reuniu representantes das cidades como Areal, Partido Alferes, Sapucaia, Teresópolis, Cordeiro e Valença. O foco do programa é a atuação durante o período de estiagem, que ocorre entre os meses de maio e setembro, minimizando as ocorrências de incêndios florestais e, consequente também, a perda da biodiversidade. Para o secretário de Defesa Civil e Proteção, Guilherme Moraes, as ações conjuntas vão ajudar a mitigação e prevenção dos incêndios florestais, além de fortalecer as atividades educacionais com a população. Também vai destacar que participaram do evento do programa Fumaça Zero, a promotora de justiça Zilda Januzzi, representantes do Corpo de Bombeiros, guarda-parques e também militares. Mas agora, mudando de assunto mais uma vez, a concessionária Águas do Imperador precisou realizar pela segunda vez em menos de um mês a manutenção de um bebedouro público instalado na Avenida Barão do Rio Branco, aqui em Petrópolis. A avenida possui 4 bebedouros que estão sendo frequentemente danificados, realmente é algo muito complicado. A situação se repete em outros bebedouros instalados também aqui pela concessionária na cidade. Ao todo, a concessionária disponibiliza 22 bebedouros localizados em áreas de grande circulação de pessoas, como praças, pontos turísticos e locais destinados à prática de atividades físicas. No início de maio, a concessionária precisou substituir completamente o bebedouro que havia sido danificado na Avenida Barão do Rio Branco, onde é montado o circuito de lazer aos domingos e feriados. Agora, a torneira nova recém-instalada foi quebrada. A concessionária investe anualmente cerca de R$ 25 mil na manutenção dos bebedouros, com o objetivo de manter o bom funcionamento e a higiene dos equipamentos. Nas manutenções preventivas e limpezas que são realizadas semanalmente, a equipe da concessionária encontra torneiras quebradas, adesivos arrancados e pichações. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas suas informações, Mariana. E vamos agora para o Correio Político. Olha, a Câmara Municipal de Petrópolis promoveu na segunda-feira uma audiência pública para discutir a necessidade da instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, uma DEAM, aqui no município. O encontro reuniu vereadores, representantes do Executivo, especialistas, autoridades policiais e membros da sociedade civil.
A audiência foi uma parceria com a vereadora Gilda Beatriz e o vereador Júnior Coruja e contou com a presença do deputado Hugo Leal, do Dr. João Ricardo, presidente da OAB aqui de Petrópolis, da doutora Graciele Amorim, presidente da OAB Mulher, e também do Dr. Adilson Cló, defensor público da 2ª Vara Criminal. O principal foco da audiência foi debater políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência, com ênfase na criação da DEAN. Atualmente, a cidade não conta com uma estrutura especializada e exclusiva para acolher mulheres em situações de violência, o que dificulta o acesso a medidas protetivas e ao registro de ocorrências de forma segura e também humanizada. Durante a audiência também foram destacados pontos importantes, como instrumentos legais já aprovados, como uma lei que prevê o aluguel social para mulheres em situação de vulnerabilidade, a criação de lavanderias comunitárias e o banco de empregos voltado a vítimas de violência doméstica. Tais medidas buscam garantir a autonomia e a reinserção social destas mulheres. O presidente da Câmara, o vereador Júnior Coruja, apresentou dados sobre a violência contra a mulher aqui em Petrópolis, e eles são bem preocupantes. De acordo com ele, apenas em 2024, a Polícia Militar registrou mais de 14 mil chamados relacionados à violência contra a mulher aqui no município. Esse número é superior aos 13.687 que foram registrados em 2023. Entre janeiro e outubro, foram notificados 109 casos de estupro, representando um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, realizou 1.876 atendimentos, e esse número evidencia a alta demanda e a necessidade de ampliar e fortalecer a rede de apoio aqui da cidade. Durante a audiência também foram debatidas propostas, como a inserção do tema da violência doméstica nos currículos escolares, a importância da capacitação dos profissionais que atuam na rede de atendimento e a promoção de campanhas permanentes de conscientização, para que mais mulheres se sintam encorajadas a denunciar os agressores. A audiência foi marcada por uma forte mobilização e também um consenso sobre a urgência da instalação da DEAN em Petrópolis. A nova estrutura será essencial para oferecer atendimento especializado, acolhedor e eficiente às mulheres que enfrentam a violência, fortalecendo assim a rede de proteção e garantindo o acesso à justiça. E esse foi o nosso Correio Político de hoje. Olha, a edição de 2025 do GEUPS começou na semana passada, após um longo período de trabalho das Secretarias de Esporte e Educação da cidade. A edição deste ano dos Jogos Escolares conta com o retorno de algumas categorias tradicionais e até mesmo olímpicas, além de novas modalidades no calendário. Olha só. Nesta terça-feira, dia 20 de maio, completou uma semana do início dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, os GEUPS de 2025. A competição multiesportiva e interescolar é tradicional na cidade imperial e já está na 71ª edição. E tem uma semana começamos os Jogos na categoria Sub-18. O sucesso total, organização de horários, equipe de arbitragem pronta, fichas entregues, súmulas prontas anteriormente. Isso facilita muito o planejamento e a organização das escolas e dá qualidade ao evento, que é onde a gente culmina com a participação dos nossos alunos. Apesar de ter começado no dia 13 deste mês, o secretário de Esportes da cidade, Leandro Cronenberg, destaca que a preparação para a realização do evento começou muito antes. É sempre importante a gente falar que os GEUPS, a parte dos jogos, eles se iniciaram tem uma semana, mas a preparação ela vem desde o início do ano letivo. O secretário conta que em fevereiro as equipes das secretarias de Educação e Esportes se reuniram com os profissionais de educação da cidade para poder adequar os calendários dos jogos e também o calendário escolar de maneira com que um não atrapalhasse o outro. Outro ponto levantado por Leandro é que na edição de 2025, algumas modalidades como natação e judô retornaram para o calendário do GEUPS. De acordo com ele, são esportes tradicionais e olímpicos, mas que muitas vezes são complicados de serem realizados por conta do espaço físico para a realização. Nós temos as modalidades novas, né, que é o jiu-jitsu, fortemente, muito praticado dentro do nosso município. Além do jiu-jitsu,
pump track e o skate. Ainda segundo o secretário, o planejamento para os Jogos do ano que vem já está sendo realizado pela Secretaria de Esportes da cidade. A gente já começa a preparar e estruturar para o ano seguinte, para que seja melhor. Então a gente tem a equipe técnica da Secretaria que fica no trabalho de desenvolver e melhorar os jogos a cada ano que passa. Expectativa de novas modalidades e mais qualidade nos jogos. Leandro Cronenberg falou também sobre uma possível novidade para as próximas edições dos Jogos, as seleções da cidade. O só competir durante os jogos é claro que é um plus e todos os alunos gostam, mas eles querem novos desafios e todos querem participar de alguma coisa maior. Então nós teremos as seleções nas modalidades e nas categorias, masculino e feminino. Quando acabarem os jogos, os atletas que mais se destacarem vão formar a seleção de determinadas categorias na cidade. No final dos jogos, nós vamos ter aqueles 20 atletas que mais se destacaram em cada categoria, tá? E cada modalidade coletiva. E nos individuais também teremos o processo seletivo dos principais atletas para estarem em algum momento representando o nosso município contra municípios vizinhos ou eventos. Olha, gente, como vocês puderam perceber, essa daqui é mais uma matéria que foi realizada em parceria com um convidado que veio aqui no Correio Petropolitano Debate. E mais uma vez eu vou destacar, caso você queira assistir a matéria completa, né, que acaba sendo um pouco mais longa, tendo mais informações, você pode entrar no nosso canal no YouTube, TV Correio da Manhã, e procurar a edição do debate do dia 20 de maio, ou seja, de ontem. Mas isso é o caso para todas as outras matérias e todas as outras matérias não, desculpa. Para todas as outras entrevistas que estão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube. Agora o Correio Petropolitano Debate vai fazer um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Quarta-feira, gente, já estamos oficialmente no meio da semana e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o próximo dia, o dia de amanhã. Por isso, a gente já está aqui ao vivo com o Eric Portela, que vai conversar com a gente sobre as tendências climáticas e meteorológicas para quinta-feira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Como é que fica o tempo nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos aí, né, mais uma previsão do tempo e hoje eu trago as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quinta-feira. Novamente, estamos nos aproximando aí já do fim de semana, né? Então vamos lá, eu vou pedir para a produção colocar as cidades aqui no nosso telão. Vamos começar falando de Nova Friburgo, onde a quinta-feira deve ser de sol o dia inteiro sem nuvens no céu. Na parte da noite, a possibilidade de nevoeiro, viu? As temperaturas da cidade devem variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão é de sol durante todo o dia e sem muitas nuvens no céu, mas ao anoitecer a quantidade de nuvens aumenta. Ainda assim, não há previsão de chuva para a região, viu? Os termômetros vão marcar mínima de 14 e a máxima pode chegar a 23 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira amanhece com presença de névoa e à noite as nuvens devem aumentar bastante durante aí o dia. Ainda assim, não há probabilidade de chuva e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 14 e máxima aí de 24 graus. Em Paraíba do Sul, na região centro-sul do estado, a quinta-feira também será de sol, com presença de névoa fraca ao amanhecer. As temperaturas devem variar entre mínima de 16 e a máxima chegando a 24 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, as tendências da região são mantidas. O dia será de sol, poucas nuvens no céu e névoa ao amanhecer. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus Celsius. Ou seja, mais uma quinta-feira aí com cara de outono, né, Hugo? Agora, se você tiver algum passeio programado pela manhã ou para o final da tarde, já prepara um casaco, porque as temperaturas nesses dois períodos ficam um pouco mais baixas. É verdade, Eric, é sempre bom a gente destacar que nessa época do outono, você pode estar ali no meio do dia, não está tão frio, o sol esquenta bastante realmente, mas quando o sol não está lá em cima, não está tão alto, vamos dizer assim, não está tão alto, realmente as temperaturas abaixam bem. Então, sair para amanhã, o pessoal que está indo para o trabalho, o pessoal que está indo para a escola, é bom ir com um casaco grossinho para poder se preparar. E para a hora de voltar para casa também essa mesma situação, porque realmente a tendência é que o frio fique maior. Muito obrigado pelas suas informações, Eric. Essa foi a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, a cada dia surgem novos golpes financeiros que exigem atenção redobrada da população. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas, revelou que 41% dos entrevistados foram vítimas de fraudes ou tentativas de fraudes em instituições financeiras nos últimos 12 meses.
Segundo a pesquisa, cerca de 15 milhões e meio de pessoas foram vítimas de fraudes financeiras em 2024. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, associada à CNDL, o levantamento mostra que os golpes andam na contramão dos recursos tecnológicos que facilitam as vendas, criando insegurança entre os consumidores. Tânia relatou que já sofreu com golpes, tendo supostamente ganhado uma cesta básica, mas a filha alertou antes que o pior acontecesse. Um cartão, ligaram para minha casa falando que eu tinha ganhado uma cesta básica. Aí só que eles tentaram entrar dentro da minha casa, mas a minha filha me alertou, aí eu consegui sair do golpe. Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, os lojistas têm um papel importante nesse cenário. Para ele, é necessário investir em canais de atendimento seguros e em processos que protejam tanto o negócio, tanto os clientes. Entre os principais golpes relatados estão o pagamento antecipado por produtos ou benefícios que nunca foram entregues, clonagem de cartões de crédito ou débito e também transferências para compras de anúncios falsos em redes sociais clonadas. O Anderson, que é empresário, conta que já caiu nesse tipo de golpe e que estão cada vez mais comuns. Essas quadrilhas, elas se especializam cada vez mais e sempre conseguem, muitas vezes, aquilo que elas buscam, né? Que é o dano do cidadão comum. Eles são muito especializados, estão sempre se atualizando, sempre buscando formas de subtrair, né, o cidadão. Evelyn Melo conta que toma diversas precauções para não cair nesses golpes. Geralmente eu coloco a autenticação de 2 fatores em todos os aplicativos e e-mails que eu tenho. Eu só aceito ligações dos meus contatos e evito qualquer link estranho. Após serem enganados, a pesquisa revelou que 28% dos consumidores tentaram negociar com a instituição ou pessoa envolvida. Outros 28% entraram em contato com a administradora do cartão, 18% registraram boletim de ocorrência e 15% buscaram auxílio em órgãos de defesa do consumidor. E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU. Com a adesão, agora os números de órgãos federais participantes do certame subiu de 35 para 36. A confirmação foi dada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na terça-feira. A pasta esclarece que as 36 entidades da Administração Pública Federal não são as mesmas participantes da primeira edição do certame em 2024. A adesão do INSS resultou em um aumento de 300 vagas, elevando o total de 3.352 para 3.652 vagas, agrupadas em 9 blocos temáticos. Todas essas 300 vagas adicionais são para o cargo de analista do Seguro Social, na autarquia federal, vinculada ao Ministério da Previdência Social. No cálculo das 3,6 mil vagas, estão incluídas as vagas para as novas carreiras transversais do governo federal, de analista técnico de Justiça e Defesa, com 250 vagas, e analista de técnico de desenvolvimento socioeconômico, outras 250 vagas. A maior parte das vagas será para ocupação imediata, e haverá vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados, prevê o Ministério da Gestão. A banca examinadora para a segunda edição do chamado Enem dos concursos ainda está em processo de escolha. Em abril, o Ministério da Gestão publicou o termo de referência que convoca as bancas interessadas na organização do certame. No modelo de chamamento público, com dispensa de licitação, as empresas apresentam as ofertas ao poder público. O formato é o mesmo adotado na primeira edição do concurso unificado, quando a banca responsável escolhida foi a Fundação 6 Gran Rio. A partir da contratação da banca examinadora, o Ministério estima que o edital do CNU2 será publicado no início de julho, mesmo mês destinado às inscrições dos interessados em participar do processo de seleção. O segundo concurso público unificado tem a previsão de aplicação de provas em 228 cidades das 5 regiões do país, como ocorreu na edição de 2024. O CPNU2 mantém a proposta de democratizar o acesso ao serviço público com a aplicação de provas em todas as regiões do país e um sistema de seleção por blocos temáticos, disse em nota o MGI. As provas estão previstas para ocorrer em 2 etapas, em outubro e em dezembro desse ano. Somente vão participar da última etapa os candidatos aprovados na primeira. O Ministério publicou o cronograma previsto do CPNU2. Edital e inscrições vão acontecer em julho de 2025. A prova objetiva acontece no dia 5 de outubro de 2025. Já a segunda fase da prova discursiva acontece no dia 7 de dezembro de 2025, com o resultado final ficando disponível em fevereiro de 2026. E falando dessa questão de vagas, o governo do estado divulgou mais de 1.000 oportunidades para esta semana no estado do Rio de Janeiro. As vagas, em sua maioria,
estão no setor de serviços e são distribuídas nas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Esta semana começa com a oferta de 1.095 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. A região metropolitana oferece oportunidades com remuneração de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.518 a R$ 3.036, para as posições que exigem experiência anterior e o ensino fundamental. Para as pessoas com deficiências PCDs, são 430 vagas para diferentes funções e salários. Na região Médio Paraíba, existem oportunidades como auxiliar de cozinha, atendente balconista e auxiliar de escritório. Já na região serrana, as 217 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de auxiliar de almoxarifado, balconista e borracheiro. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 70,9% das vagas captadas são do setor de serviços, enquanto 29,1% são do comércio. O governo do estado destaca que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e todos os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo estaremos ao vivo com uma entrevista conversando um pouco sobre a Comissão dos Direitos das Pessoas Idosas. Até o momento, segura um pouquinho porque logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Gabriela Falcone, que vai conversar um pouco com a gente sobre a 4ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, antes da gente começar a nossa entrevista de fato e começar no nosso tema, pedir para você se apresentar para o nosso público, por favor. Meu nome é Gabriela Falcone, eu hoje estou presidente do Conselho Municipal de Defesa do Idoso pela sociedade civil. Eu já participo do Conselho há 19 anos e a gente vem tentando sensibilizar as pessoas por essa questão, né? Uma questão muito importante, que a gente estava até conversando um pouquinho aqui, enquanto não estava no ar, que realmente precisa estar mais em pauta, precisa de uma atenção maior, também do poder público e também, principalmente, da população, que a população é que forma realmente, que pode auxiliar nessa questão. Gabriela, a gente veio conversar sobre essa conferência. Você pode explicar um pouco para a gente o que vai ser? Essa 4ª Conferência Municipal, ela segue a diretriz que vem de Brasília, que de 4 em 4 anos acontecem conferências e vai a Conferência Nacional, acontece a Conferência Estadual e acontece a Conferência Municipal. O intuito dessa sequência é justamente colocar em voga o tema do envelhecimento, as necessidades da pessoa idosa, as necessidades de políticas públicas, enfim, de pautas que possam ser voltadas para esse segmento da pessoa idosa. Que a gente estava conversando é algo que a gente tem muito presente na sociedade. Saíram alguns dados que foram divulgados, inclusive junto com a divulgação da data dessa conferência, que aqui em Petrópolis mais de 13% da população é idosa, né? 43 mil pessoas. Essa estimativa do censo de 2022 são 43 mil idosos, que ela está equivalente ao percentual da população brasileira com mais de 60 anos. Hoje, o Brasil tem na sua população como um todo, entre homens, mulheres e de todos os segmentos, mais de 32 milhões de pessoas idosas. Então, Petrópolis está dentro proporcionalmente, né, desse percentual, entre mais ou menos 15%. Então, é um percentual importante, é um tema que tem que ser discutido. Sem dúvida nenhuma tem que ser discutido, independente se fosse um número menor.
mas realmente é um grupo de pessoas que acaba, por conta dos anos que vão passando, acabam virando um pouco mais vulneráveis, muitas vezes, inclusive, pelo jeito que eles são tratados. Então, realmente é uma pauta que precisa estar cada vez mais em sendo comentada, sendo debatida, e precisamos de políticas públicas, como você falou, para esse público. Isso. E essa conferência vai acontecer agora no próximo sábado, dia 24 de maio, na Universidade Católica de Petrópolis, a partir das 8 horas da manhã até às 17 horas. E nós vamos ter no evento, o evento de abertura, nós vamos ter a apresentação do coral Pro Tempore, posteriormente teremos uma palestra magna com a professora Sandra Rabelo, que é uma das responsáveis pela UNAT-UERJ, e posteriormente nós teremos a discussão nos eixos temáticos que vão nos levar ao resumo de todas as propostas que a Conferência Municipal teve, que vamos levar para o Estado. A conferência vai ser dividida em 5 eixos, né? E em cada eixo a gente vai discutir um assunto diferente. E qual que é o tema geral dessa 4ª edição da conferência? Se você me permite, eu vou pegar minha colinha aqui. Claro. O tema geral é envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. E nós temos 5 eixos. Financiamento de políticas públicas para ampliação de garantias de direitos sociais, porque sem dinheiro a gente sabe que a gente não faz nada, né, Hugo? Então, esse tema de financiamento é um tema importante, até porque Petrópolis tem o Fundo Municipal do Idoso, então já está em trabalho para a gente poder utilizar isso em editais. Um ponto para ser destacado, inclusive, antes de você continuar nos Sim, eixos, com certeza. é porque a gente está aqui no finalzinho de maio já, e até o dia 31 de maio, quando acaba o prazo para declaração do imposto de renda, as pessoas que não declararam ainda, eles podem destinar até 6% do imposto de renda justamente ou para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso, ou até mesmo 3% para cada um, para fazer uma divisão. E essa contribuição é muito importante para esse público, é muito importante para a cidade também, para que esses projetos possam ser realizados. Petrópolis, a hora que você for fazer essa destinação, você vai lá na doação e coloca o município de Petrópolis e automaticamente já tem lá o CNPJ e você faz essa destinação, né? E aí, dando sequência aos outros eixos, fortalecimentos de política de proteção à vida, à saúde e ao cuidado integral da pessoa idosa. É preciso essa política pública, porque a gente sabe que o idoso, a pessoa idosa, quando vai envelhecendo, você precisa ter uma melhor estrutura, tanto em saúde quanto na assistência social. O outro eixo é proteção e enfrentamento a todas as formas de violência, abandono social e familiar. Gente, vocês podem não acreditar, mas a violência contra a pessoa idosa é um dos principais lugares que acontece dentro de casa. Então, o idoso sofre violência e basicamente começa em quem ele confia. Então, é preciso que a gente fortaleça essa rede de garantias para justamente, não vou dizer evitar, que nem sempre é possível, mas da gente tentar dirimir essa situação, né? E também o outro eixo, participação social, e o outro eixo, consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direito. Sem um conselho de direito, você meio que fica sem onde cobrar, porque através dos conselhos municipais, isso em todos os municípios do Brasil, você tem essa diretriz de cobrar do poder público ação, de cobrar inclusive da sociedade, e você tem a participação dos órgãos e instituições tipo OAB, enfim. É realmente uma pauta muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que realmente poder participar, porque, como eu já destaquei mais uma vez,
Isso acaba sendo repetitivo, mas é que a realidade realmente é um tema que tem que estar muito em pauta, gente. Realmente precisa ser conversado, precisa ser debatido, porque, como a Gabriela acabou de falar, são alguns temas muito importantes, alguns temas, como você disse, da violência, que acontece muitas vezes com a pessoa que é de confiança. Então, realmente, a sociedade como um todo tem que prestar muita atenção nisso. É um tema que precisa ser cada vez mais falado, porque ele é realmente essencial para a nossa sociedade. E pegando esse teu gancho na violência, não é só a violência física, não é só a violência psicológica, que a gente sabe que tem muita, mas violência financeira. Você até tocou nos golpes, né? É muito importante. E eu convido as pessoas que estejam presentes na conferência, porque o intuito dessas discussões é tornar o idoso protagonista, para que ele participe, para que ele dê a direção do que é mais importante. Dentro disso tudo, ele tem que estar presente, a família tem que estar presente. No final, eu acho que a gente precisa construir pontes entre os mais novos, os jovens e o idoso. Se você não tem uma família estruturada, uma família que tenha essa visão, você não consegue fazer essa ponte, né, que é justamente a diferença das gerações, onde a gente sabe que dentro de casa tem muito conflito. Realmente tem muito conflito. Às vezes a diferença de ideologias, de tudo, acaba gerando um atrito e acaba gerando situações realmente complicadas. Então a gente precisa que realmente o pessoal se una. O público mais novo, o público mais velho, poder se unir, porque realmente é todo mundo igual. A gente tem uma necessidade um pouco diferente e tal, mas são todas pessoas e precisam de toda atenção e todo cuidado nos diferentes pontos da vida. Você falou sobre o convite ao público. Quem pode participar? Qualquer um pode ir lá? Qualquer pessoa pode participar da conferência, ela é gratuita. Para participar é só chegar, fazer a sua inscrição. A inscrição vai ser presencial no dia do evento, no caso, no sábado, a partir das 8 horas, na UCP, no campus Benjamin Constant, que é o próximo lá da rodoviária. Então, pode chegar, pode participar, pessoas de todas as idades. É importante pelo menos estar participando e conhecendo um pouco mais o tema, né? Sem dúvida nenhuma, é muito importante também. Às vezes a pessoa não convive tanto com o idoso, a pessoa não tem tanto contato, mas só da pessoa estar lá e realmente escutar as necessidades dos outros. Podem ser pessoas que não são tão ligadas a ela, mas só da pessoa que acaba sendo um pouco mais nova e está escutando as necessidades dos outros, aí ela já pode se conscientizar um pouco melhor, já pode tratar as pessoas de um jeito melhor. Então é realmente muito importante essa participação da população geral, que quem puder ir realmente compareça nessa conferência. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que se tudo der certo, você vai passar dos 60. Então, de um jeito ou de outro, é bacana você ter essa consciência do envelhecer bem, envelhecer de forma saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente também, que é importante a saúde mental. Então, o tema serve para todas as idades, para todos os interesses. Enfim, eu convido vocês, que vai ser muito bacana e é importante porque o município precisa debater isso e o convite está feito. Então, tem mais algum tema que você queira destacar sobre essa conferência? Nesse tema principal que fala da equidade, é importante ressaltar que a gente precisa enxergar o envelhecimento como um todo, a pessoa idosa no todo, tanto na necessidade de cuidado da política pública da saúde, quanto da política pública de atenção social. Uma coisa que é importante na nossa cidade é a acessibilidade,
porque a gente sabe que o idoso anda de ônibus, o idoso anda na rua, e é preciso que se leve esse tema também da acessibilidade para dentro da conferência. Então, é preciso se discutir essas coisas, as políticas públicas, como os idosos estão sendo atendidos nessa parte do transporte público, que a gente teve agora recente, essa mudança do embarque, né? Então, quem quiser pode levar essas suas indicações para a conferência, que também serão debatidas. Enfim, dúvidas, reclamações, denúncias, isso eu acho que as pessoas podem levar os seus questionamentos para lá. É o lugar de discussão. Realmente, Gabriela, muito importante esse tema, muito importante que essa conferência está sendo realizada, que já é a 4ª vez que vai acontecer. E então já fica aqui o convite. Vai ser no sábado, das 8 da manhã. Dia 24, isso mesmo, sábado 24, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, nós estaremos lá no campus da Universidade Católica de Petrópolis, no campus da Benjamin Constant, que é o próximo da rodoviária. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço pela acolhida nessa casa. Uma boa tarde a todos. Então, gente, eu vou encerrar agora a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.